Fala pessoal, bom ou nem? Hoje aqui em O Tempo Esportes a gente vai falar de Gabriel Milito, novo treinador do Galo. Como joga Gabriel Milito? Vou colocar um recadinho para você, ó. Como joga Gabriel Milito? Como será que se jogam os times treinados por Gabriel Milito? E aí eu convidei uma pessoa super especial para participar comigo, um cara que sou fã, inclusive, do Sudaca Brasil, canal Sudaca Brasil, fez conteúdo sobre Gabriel Milito, sempre participa com a gente aqui em Tempo Esportes. Eu falei, vou chamar o Garcês, o chileno, para participar com a gente, falar de Gabriel Milito. Afinal, ele tem muito o que falar de Gabriel Milito, conhece o cara e vai bater um papo comigo aqui sobre a tática de Gabriel Milito, como ele joga, se pode dar certo no Galo, acabou de chegar. O grande amigo Garcês, Bruno Garcês, seja muito bem-vindo aqui ao canal Tempo Esportes. Obrigado por aceitar, topar, participar com a gente aqui. Que isso, a honra é minha participar desse bate-papo aqui falando sobre Gabriel Milito. Sempre é bom falar de bons treinadores, né? Se tivesse coisas ruins para falar, eu acho que talvez eu nem toparia aqui, porque senão ia ficar um programa muito para baixo. Que tem técnicos aqui no futebol sul-americano que às vezes não me agradam muito, né? Eu acho um pouco limitado, mas não é o caso do Gabriel Milito. É um técnico extremamente estudioso. E talvez eu já adiante de início, assim, o que mais me agradava no Gabriel Milito, né, pelo menos nessa última passagem no Argentinos Júnior, é como ele evoluiu, né, na parte tática, na parte de como entender o jogo, leitura de jogo, e como era legal ver as coletivas do Gabriel Milito. Eu acho que isso já vai agregar demais ao futebol brasileiro, principalmente você, todo mundo da imprensa, né? Eu me coloco nessa no meio também. Como vai ser legal se as pessoas realmente fizerem as perguntas corretas, né? Ou pelo menos se quiser começar, como que você enxergou o jogo e por que você fez esse tipo de troca, ele te dá uma aula e ele não tem vergonha nenhuma de falar o que ele fez em campo. Como que ele não tem vergonha, não, e nem vergonha de expor também, né? Porque ele começa o trabalho dele em 2021 no Argentinos Júnior, ele teve altos e baixos. Eu achava alguns jogos interessantes. Teve uma eliminação em frente ao River, na Libertadores, em que o time jogou bem. O Gadiardo mesmo elogia o time do Argentinos Júnior, do Milito, pós-jogo. Falou, esse time do Argentinos é bom, mas não estava equilibrado ainda. E esse time ganhou equilíbrio em 2022. Então, aí que já fica a minha grande ressalva, já meu grande alerta para a torcida do Galo. Tenham paciência, porque no caso do Milito, é diferente. Ele vem de uma escola mais de Guardiola, de Bielsa, de Pekerman, né? Ele mesmo fala, eu me inspirei nesses caras para tentar fazer... trabalhar com esses caras como jogador, né? E aí... Exatamente. E nesse caso, nesse time posicional, ofensivo, com amplitude, ao mesmo tempo curto, né, amplitude eu falo pelos lados do campo, que tenta botar pontas, alas, ou então com um time bem curto, né, que vamos dizer que Bielsa, Sampaoli, Tata Martino, Guardiola, tem outros, vários, BKSS, vários outros jogadores técnicos que têm esse estilo. O Milito também é um desses caras. Ele também gosta de times assim. Quem quiser assistir um jogo do Milito com calma, quiser analisar com calma, tem um jogo que é uma aula para mim, foi um dos melhores jogos táticos de 2023, que foi o jogo Independiente del Valle e Argentinos Júnior. Eu gostei mais do jogo do Equador. Tem um jogo da Argentina também, e acho que tem no YouTube esses jogos completos. Em que tem o Martin Anselmi e o Gabriel Milito. Dois jogos ofensivos, posicionais, agressivos. Dois projetos muito promissores na América do Sul. Muito. O Martin Anselmo já foi embora, foi pro futebol mexicano, mas assim, troca de posição, os zagueiros viram laterais, os volantes viram zagueiros. Cara, é uma loucura, assim. Se você tem que pausar, se você analisar esse jogo, você tem que pausar, anotar. Prestar atenção certinho. Nos dois times, não é só o Argentino Júnior. Tanto é que o Argentino Júnior começa com uma linha de 4, isso já respondendo algumas questões com relação ao esquema que ele vai usar. Ele já treinou com 3 zagueiros, ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Sempre, no O'Higgins ele jogava com 3 zagueiros, no Chile. Ele no Argentino Júnior, quando ele tinha um time normal para enfrentar, eu digo assim, um time que não oferece não tem muita posse de bola, que é um time que joga muito no contra-ataque, no erro do adversário, ele botava 3 zagueiros. 3 zagueiros e alas bem abertos, dando amplitude. Agora, quando ele enfrentava times agressivos, como o do Gadiardo, o Independiente del Valle, ele fechava ou numa linha de 5 ou numa linha de 4, né? Alternando durante o jogo. Isso que é legal do Milito. Você vê a alternância durante o jogo.
né? Muitas vezes ele nem transforma os 3 zagueiros numa linha de 5 também, né? Em alguns jogos, quando o time não é tão agressivo, porque justamente os jogadores pressionam tanto lá na frente que eles nem recompõem para formar uma linha de 5, né? E aí, muitas vezes, fica a linha de 3 zagueiros mesmo e os caras pressionam lá na frente a saída de bola do time adversário e mantém a linha de 3 defendendo, né? Essa pressão pós-perda é uma obrigação. Eu lembro que o Sampaoli treinava muito isso aqui, treinou muito na seleção chilena, na Laú de Chile também. Essa pressão pós-bola, ela tem que ser muito bem feita. Se não for bem feita, você mata metade do seu jogo defensivo. Porque a recomposição é o problema do Milito, né? A recomposição, mas é meio que óbvio, né? Se você está com um time curto, que avança muito as linhas, se avança os zagueiros, avança os laterais, os alas, né? Lógico que você vai ficar exposto. Você vai oferecer o campo adversário. E se você não fizer uma boa pressão pós-perda, você vai oferecer mesmo 2, 3 bolas. Se o outro time tiver esse contra-ataque, e principalmente um articulador que toque bola rápido, ou que faça bons lançamentos, ele mata o seu time, né? Mas esse é o grande problema do Milito, né, no Argentino Júnior. Só que ele ganhou muito equilíbrio nos últimos anos, né? Porque os jogadores do meio de campo e os zagueiros estão acostumados, vou subir na hora certa. Sabe um cara que trabalhou muito, mas na boa época dele, né? O Mariano, no Sevilha, com o Sampaoli algumas vezes também, ou com outros técnicos, ele trabalhou com uma linha de 3 e trabalhou como zagueiro também. Hoje o Mariano eu vejo bem, com a técnica bem abaixo, já caiu muito, fisicamente também caiu muito, mas ele seria um cara tipo o Kevin McAllister se estivesse há uns 4, 5 anos atrás, com o físico que ele tem. Pode ser uma opção pro Milito, né? Embora eu acho que ele vai usar o Saravia mesmo como um ala ali, né? Mais esticado. Eu fico imaginando. O Arana a gente não tem nem discussão. O Arana pode inverter com o médio, que ele fala de centro médio pelo lado esquerdo, que ele gosta de como se fosse um volante saída pelo lado esquerdo, né? Ele pode inverter com ele, às vezes ser um Rubens, o Rubens cobre, o Arana avança. Ele gosta de ter essas alternâncias, assim, essas mudanças, assim. Agora, e é o grande trabalho do Milito justamente porque tem um elenco para fazer isso bem, né? Eu acho que ele tem elenco, ele tem elenco. Lógico, tem algumas peças que precisam ser um lateral. Eu ainda acho que o Galo não tem lateral direito, um ala direita que dê confiança, né? Que passe uma confiança para até você jogar com ala mesmo. Às vezes você pode improvisar. Sabe, isso acontece muito. Os brasileiros não fazem muito isso. Mas numa linha de 3 zagueiros jogando com alas, bota um cara que consiga recompor, mas que seja mais ofensivo, né? Você tem uma ideia, eu estou imaginando aqui uma época um Savarino. O Savarino podia fazer uma ala, né? Apesar do Savarino não ser evoluiu muito na recomposição, mas ainda não é um expert, ele podia voltar e fazer um Danilinho da vida, podia voltar e marcar, né? Eu não vejo nesse elenco do Galo um cara que faça essa recomposição, porque eu não acredito no potencial físico do Edenilson. Acho que o Edenilson, para mim, já está em final de carreira, já indo para a final da carreira dele. Por isso que ele caiu muito de produção, né? Patrick eu também não vejo fazendo pelo lado esquerdo. 2 jogadores que, inclusive, o Atlético pensa até em descartar, né? Em renegociar, né? Que são caras. Ou então ele começa a trabalhar desde a base o Vitinho. É o Vitinho, né? Que tá na ladeira. Começa a trabalhar começa a fazer que ele faça a função de recuar para defender. Uma opção que até a torcida gostaria mais, inclusive. É muito mais fácil você trabalhar com garotos para você moldar eles. Moldar, lapidar tudo certinho. Quem falava isso, olha só, quem falava muito isso é o Larcamón, quando ele estava lá no Puebla, quando ele trabalhou muita garotada lá do Puebla e montou um time muito competitivo. Isso é muito interessante para o Atlético hoje, porque é algo que o Atlético precisa, pelo sentido mercadológico, virou SAF, quer comercializar mais jogadores, é interessante que você use mais jogadores da base. No futebol também é interessante para você usar essas peças, né? O torcedor cobra isso, inclusive. Ô Bruno, para a gente esclarecer até mais para o torcedor também, algo que eu acho interessante a gente falar, a gente já falou um pouco aqui durante essa nossa participação sobre o Milito, mas
queria esclarecer até mais para o torcedor, né? Como os times de Milito defendem, como os times de Milito atacam. Essas duas fases do jogo, né? A gente pode falar um pouco sobre a defesa primeiro, que já começa a defesa, muita gente pensa, né? A defesa é só quando você tá todo mundo no campo de defesa mesmo em si, né? Mas o Milito não, né? O Milito, a defesa, como taticamente falando, a defesa é quando você não tem a bola, né? E o Milito começa a defender justamente lá no campo de ataque, né? É um cara que pressiona muito a saída do adversário, né? Nos últimos trabalhos dele, ele mostrou muito isso, né, Bruno? Sim. Inclusive, ele fazia uma pressão alta com até cinco jogadores. O normal, você vê, o Atlético mesmo fazia com 4, né? Tentando fechar as 2 laterais e 2 no meio. Às vezes ele fechava com 5, porque sempre vinha um jogador, saindo muito, chama aquela saída lavolpiana, né? Que vem um jogador do meio de campo para ajudar nessa saída. Aí ele puxava mais um meia para acompanhar ele. Então, no final das contas, era uma pressão com 5. É até um pouco arriscado, porque se você passar dessa linha, dificilmente fica muito fácil para os outros meias construir a jogada, porque você tem superioridade numérica nesse sentido. Mas primeiro, as linhas muito compactas. Então, não existe um time afastado, a não ser que seja para sair de um sufoco, né? Para sair do sufoco, você afasta as linhas, né? Você joga os caras lá na ponta para ter amplitude e a defesa um pouco atrás. Mas dificilmente o que acontece com o Milito. Ele sempre acha que com a pressão, com pouco espaço ali, você acaba te recuperando a bola. Então, a ideia é ter a bola. Então, como você vai ter a bola? Se eles estão com a bola, você vai pressionar pra caramba, fechar um time curto mesmo. Aí tá um problema, se você tiver zagueiros um pouco lentos, você pode jogar nas costas desses zagueiros. Sim. Cara, eu penso até que, falando de zagueiros, o Milito possa até pedir para o Atlético uma contratação. Eu vejo como, dentro desse estilo de jogo dele, como algo justificável. Você pedir um jogador para o sistema defensivo, pensando nesse jeito de jogar, um cara mais rápido, um cara que participe melhor até da construção também. Talvez seja um perfil que o Atlético vai buscar no mercado aí nas próximas janelas. Eu acho que eu já teria buscado já um zagueiro na época do Filipão, né? Nem porque assim, acho que o Galo precisava de mais um zagueiro, mas acho que realmente agora ficou uma coisa meio óbvia que ele vai ter que ter mais um zagueiro ali para trabalhar, principalmente saída de bola. Eu acho que o Atlético tem alguns os zagueiros que têm uma boa saída, o Maurício Lemos tem uma boa saída, mas eu acho que ele comete alguns erros no jogo aéreo, algumas vezes no posicionamento. O Fux tem um bom passe também. Isso aí, nisso ele não auxilia mais, né, na construção. Ele não vai ficar muito na mão na criação, na saída de bola, mas na marcação, na recomposição, ou ele treina muito, ou ele vai precisar de outros zagueiros para ajudar nisso, né? Então, assim, e o outro é a marcação média, né? A marcação média ali do meio de campo, ele povoa o meio de campo, né? Então, ele variava assim, se o adversário trabalhava com uma linha de 4, às vezes ele deixava só um atacante lá na frente e povoava o meio de campo, né? Com os 2 alas e 3 meias que funcionam box to box quase o tempo inteiro, né? Porque o time tem que ser compacto, então se não for box to box não adianta. O cara que mais vai jogar perto que jogou o Sampaoli, né? Ô Bruno, agora então para a gente fechar o último aqui, como os times do Milito atacam com a bola, como que o Milito geralmente monta seus times? Volume e aí, lógico, ele faz transições rápidas também, isso depende da circunstância do jogo, com o que o adversário oferece, mas normalmente o time ia enfrentar o Argentino Júnior lá na Paternal, no estádio Diego Armando Maradona. Os times vinham tudo para trás. Se eles não queriam jogar para trás, de repente eles eram encurralados, porque o time do Milito vai abraçando e vai encurralando o adversário. Isso é legal de ver os jogos, porque assim, aos primeiros 15 ficam estudando, né? Dão um toque de cá, tal, de repente aos 20, 25 você já via, de repente já estava o Vidalba lá na lateral, né? Tinha o Torren só como no centro e o McAllister, o zagueiro aqui no lado direito. Quer dizer, Esquema posicional, né? De sempre abrir espaço no setor da frente, os caras se movimentam para isso. Não é aquele terceiro zagueiro que vai até o meio de campo ali e fica no seu corredorzinho. Não, o Vidalba ia lá para frente.
ele ia para lateral, né? Isso aí é um time agressivo, que tem volume de jogo. Então, eles chegavam, cansei de ver gols de lateral esquerdo cruzar para o lateral, quer dizer, o ala esquerdo cruzar para o ala direito fazer o gol. Você vê como que o time te abraça mesmo, né? E aí, como eles jogam, fazem toda a jogada aqui, inverte, vai para o esquerdo, o direito completo. E eu então, acho que é aí que ele pode potencializar o máximo que o Atlético pode exigir, que ele pode render, né? Algo que o Filipão não fazia no ataque, né? Não potencializava as principais características dos caras. E o Atlético, ofensivamente, o Atlético tem jogadores fantásticos. Você tem Hulk, você tem Paulinho, você tem o Arana, que né, um lateral mais ofensivo, você tem Scarpa, cara, você tem até no banco também ótimas opções, o Alisson surgindo agora, um menino com muita personalidade. Tem um cara que talvez possa crescer muito porque gosta desse estilo de jogo, trabalhou lá no Independente Del Valle, e ele foi o que muita gente na Argentina não queria por causa disso, porque é um jogador inteligente para se posicionar, para dar o passe, destruir o jogo, que é o Alan Franco. Até o Alan Franco pode ser um jogador interessantíssimo para ser utilizado nesse time do Milito, né? E eu não me estranharia se o Milito testasse rapidamente. Assim. Exato, porque ele tem passe. Ele tem passe e tem visão de jogo. Então, o Zaratio, quando ele voltar da lesão, é um jogador, né, que eu acho pode jogar brilhante. Pelo meio ali. Né? Ele é brilhante. O Zaratio é brilhante sem a bola. O Zaratio só não está na Europa, talvez, porque os europeus estão um pouco desconfiados do tanto de lesão que ele tem. Não desconfie se tiver numa lista lá do Zaratio, está lá, problemas, lesões. Porque ele é um jogador muito inteligente para jogar sem a bola, e isso o Milito gosta muito, né? E jogador eclético. E algo que eu desconfio, eu chutaria que o Milito vai testar isso até. Se tratando de ala direita, não lateral, né, um ala pela direita, eu não sei como aí você pode até falar melhor que eu, porque já viu melhor e mais os trabalhos do Milito por aí. Mas eu desconfio que ele pode testar o Scarpa por aí, como na ala direita. O Scarpa é um cara que já jogou no Palmeiras como um ala muitas vezes, com o Abel, né, jogava muitas vezes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelos lados do campo, apesar de ser um cara que tem características de articular o jogo pelo meio, o Filipão usava ele assim, mas um cara que eu desconfio que pode atuar ali, pela característica de lá na frente ter da profundidade, né, mas também de ajudar na recomposição, porque é um cara que no Palmeiras ajudou muito na recomposição já, e lá na construção, talvez ele voltar para auxiliar na construção, um cara que lá na frente vai tentar articular o jogo pelo lado, da profundidade. Eu desconfio que possa rolar também, porque são muitos nomes que você tem para... eu tô lembrando aqui de um jogador que fazia isso aqui, fez muito no Argentino Júnior, que ele trouxe muito para a ala, que foi o Cabreira. Hoje ele tá no Peñarol. Cabreira também tem um estilo parecido do Scarpa. Ele não é um jogador que parece muito, vamos dizer assim, ele tinha um bom toque de bola, corria não era bem. Muito rápido, habilidoso. Não, né? Mas era um jogador muito inteligente para se posicionar. Então eu acredito muito que ele possa trabalhar assim. Ele vai testar. E acho que a parte do ala, o ala em si, ele tem que ser agressivo. Sim. Né? Pode ser que ele utilize o Saraiva mesmo, porque o Saraiva é bem agressivo. O problema do Saraiva são as conclusões. Sim. E a parte técnica mesmo, né, que deixa muito a desejar. Então talvez por isso que talvez ele não vai assistir tanto, mas para algumas circunstâncias do jogo o Saraiva vai ser importante para dar uma refrigeração ali ao setor. É um gás que ele dá ali. Mas eu não confio muito na parte de toque de bola, né, ele vai movimentar, ele dá um calorzinho ali, mas para toque de bola... É muito efetivo dentro do esquema. Não. Você precisa ser inteligente. Eu lembro que o Metilli era um cara que eu gostava muito, jogava no Argentino Júnior também, ele se movimentava o tempo inteiro, o Cabreira, o Montiel. O Montiel era um garoto muito habilidoso, era quase um ponta, mas ele trabalhava como ala esquerda, né? E isso, ele tinha ajuda do Vidalba, que jogava pelo lado esquerdo também. Cara, agora, eu ainda estou um pouco desconfiado se o Bataglia vai ter a dinâmica para a distribuição de jogo, como ele gosta de trabalhar com esse time posicional, né? O Otávio não tem um passe, não tem um passe que um distribuidor, que um doble 5 lá na Argentina faz, que hoje o doble 5 deles é esse doble 5 tipo Modric, né? O Alan iria deitar e rolar.
Demais. O Alan ia brincar. Ia brincar ali. Então, um bem típico desse é o Aníbal Moreno, que está no Palmeiras. Cara, distribui jogo o tempo inteiro. Os palmeirenses estão apaixonados com ele. Então, assim. O Bruno e o Hulk, hein? Como que o Hulk poderia encaixar? Porque o Milito gosta de um camisa 9 um pouco mais fixo, né? Será que ele colocaria o Hulk para ficar mais solto lá na frente? Eu acredito que o cara que possa fazer ficar mais fixo, e para mim, ele tem um posicionamento dentro da área melhor, é o Paulinho. Uhum. Aí é observação minha, né? Ele gosta de ter uma referência, tem que ter uma referência lá na área, porque como ele chega muito pelos lados, se não tiver ninguém na área, não adianta. E aí ele vai ter não só o Paulinho, que pode ser essa referência como centroavante, que ele é um cara rápido, então ele sai muito do jogo. O Ávalos também tinha que sair da grande área para construir as jogadas, para sair um pouco da marcação, isso o Paulinho vai fazer muito bem. Mas o Hulk pode ser aquele cara do meio de ligação, né? É o elemento surpresa na área e é o cara que vai puxar alguém da marcação adversária para tentar encontrar espaço para que outros cheguem. Então o Hulk faz muito bem isso. E ele pode aproveitar essa. Mesmo, né? Muito bem. Eu acredito que ele vai continuar fazendo uma coisa que Filipão, o Cuca fizeram, é do Hulk sair mais da área, né? E aí ter uma outra referência lá na frente. O Paulinho, acho que pode fazer muito bem essa referência. E aí o Hulk joga um pouquinho mais recuado, né? Mas isso, quando o time ataca, lembra até os WM antigo, né? Que atacava com 5, né? E você vê muito, todo jogo da Argentina Júnior, você via o esquema tático, né? Os 3 zagueiros, os 2 meias e uns 5, assim, muito desenhado. Fileiradinho, assim, prontos para atacar, tipo assim, vamos só mandar a bola que a gente ataca o espaço. Então é muito legal nesse sentido. Vamos voltar a ter esse time agressivo aí na época de Sampaoli. Boa, Bruno. Cara, te agradeço demais pela sua participação com a gente aqui no Tempo Esportes. Vamos aguardar aí o Gabriel Milito nesses próximos capítulos, aí nos primeiros capítulos, na verdade, à frente do Galo. Vai ser apresentado essa semana, já tem clássico pela frente, vamos ver como ele vai trabalhar. De novo, como seu recado mesmo para o torcedor do Atlético, né? Tenham paciência, o cara vai adaptar primeiro, mas te agradeço demais pela parceria, por estar vindo aqui participar comigo desse bate-papo, dessa resenha legal. E tá convidado para vir mais, inclusive, viu? Tem Firula aí que a gente toda semana tá falando de futebol. Você tá super convidado, viu? Obrigado mesmo. Não, vou sim participar do Firula. Quero conversar mais com você sobre isso. Adoro falar de futebol. Você sabe que eu sou um apaixonado, estudo. Então, assim, eu quero... a única coisa que eu gostaria agora, sinceramente, ser bem sincero, o que eu gostaria de ter um feedback do Milito com o que ele teve com o grupo, né? O que o Milito está pensando, como ele está enxergando e como ele está avaliando esse grupo do Galo e como ele poderia aproveitar esse grupo da forma como ele quer o estilo de jogo dele. Eu acho que eu gostaria muito de ter essa informação. Eu acho que se eu tivesse, eu teria um pouquinho mais de clareza de como ele está enxergando isso e como se vai dar certo ou não, são outros 500, mas já dá uma boa luz, né? Mas acho que talvez já no primeiro jogo agora contra o Cruzeiro na final do Mineiro, a gente já vai ter uma ideia já de como o time vai se comportar. E muito obrigado aí pelo convite. Espero ser convidado mais vezes aí para a gente conversar mais de futebol. Com certeza, seria um prazer para a gente aqui. Agradeço demais. Todo mundo aí convidado também a conhecer o Sudaca Brasil aí do Bruno Garcês. Inscrevam-se aqui também no Tempo Esportes. Brunão, obrigado. Até a próxima, velho. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.